Nós temos meditado nas últimas semanas, não nas últimas, mas no decorrer do ano, sobre o livro de Marcos. Ya, sepanjang tahun ini kita sedang merenungkan tentang Injil Markus. Mas nas últimas semanas, nos últimos dias, nós combinamos, entre os presbíteros de que durante o mês de dezembro a gente daria um tempo na meditação do Evangelho de Marcos. Ya, dan sepanjang bulan Desember ini kami juga sepakati untuk kita juga merenungkan firman Tuhan lain selain daripada Injil Markus. Nós vamos dar umas férias para o Evangelho de Marcos, e vamos tratar de outros textos durante esse mês. Ya, jadi kita istirahat sedikit dari merenungkan Injil Markus dan bulan Desember ini Penatua mau merenungkan bagian firman Tuhan yang lain selain dari Injil Markus. E se Deus quiser, em janeiro nós voltamos a meditar no Evangelho de Marcos. Dan bulan Januari kita kembali akan merenungkan tentang Injil Markus, kita akan melanjutkan. Eu gostei dessa decisão que nós tomamos, porque há algum tempo Deus fala aos nossos corações. E Deus falou comigo um texto, e como a gente estava seguindo as mensagens de Marcos, eu não quis interromper as meditações do livro de Marcos. Dan saya senang dengan keputusan ini karena Tuhan bicara dalam hati saya melalui teks firman Tuhan lain. Namun karena waktu itu kita sedang merenungkan tentang Injil Markus, maka saya tidak membagikannya. Inclusive eu já compartilhei em parte com os jovens, num dos estudos dos jovens. Foi até um dia que tinha poucas pessoas, eu não me lembro, acho que talvez a Sandy estava nesse dia, ou Danilo, a Mari, eu não lembro quem mais estavam juntos. Vocês vão lembrar que a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre esse assunto. Dan saya sudah membahas hal ini dengan beberapa pemuda yang hadir waktu itu tentang topik ini. Mas foi desde o aniversário da igreja, quando nós cantamos aquele louvor que que tudo coopera o tempo todo para o bem, Eu comecei a meditar naquela palavra, Deus falou meu coração naquela palavra, e eu comecei a estudar um pouco, esse texto de Romanos que fala sobre isso. Dan sejak ulang tahun gereja, ketika kita menyanyikan satu lagu Allah turut bekerja dalam segala hal, maka saya mulai merenungkan teks firman Tuhan tersebut. E é sobre esse texto que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã. Dan tentang teks inilah saya mau merenungkan dan membagikan dan Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi hari ini. Então gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 8, do 28 ao 30. Mari kita membuka Roma 8 ayat 28 sampai 30. São somente 3 versículos. Nós vamos ler em português e também em indonésio. Nós vamos citar alguns outros versículos, mas também está dentro de Romanos, dentro do livro de Romanos. Não vamos precisar nem mudar de página para encontrar os versículos. Ya, hanya 3 ayat kita akan baca bahasa Indonesia, Portugis, dan setelah itu saya juga akan menyebutkan beberapa ayat yang lain masih dalam pasal 8 ini. Vamos ler? Vou ler em português, depois você lê em Bahasa, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Vamos orar? Mari kita berdoa. Pai amado, estamos diante da Tua palavra, Pai, e cremos que ela é eficaz, Pai. Bapa terkasih, kami di hadapan firman-Mu, dan firman Tuhan itu efisien. Queremos que ela é eficaz, ó Pai, para transformar os nossos corações, para alcançar os nossos corações, Pai, e nos moldar de acordo com a Tua vontade, Pai. Berguna untuk menjamah dan membentuk hati kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Por isso, Pai, meu pedido nessa manhã, Pai, que
a minha vida possa ser usada, Pai amado, que eu possa ser usado pelo Teu Espírito, Pai, para transmitir a Tua mensagem, Pai, a Tua palavra à Sua igreja, Senhor. Saya mohon pakailah hidup saya untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan Roh-Mu yang kudus menjadi berkat bagi gereja-Mu. Que não seja, Pai amado, os desejos do meu coração, que não seja aquilo que eu quero, Pai amado, mas seja aquilo que o Senhor quer transmitir para a Tua igreja, Senhor. Kiranya bukan kehendak saya tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Também peço a Ti, ó Pai amado, que abençoe a vida do Isaac, Pai, Berkati Ishak juga ya Tuhan, para que ele possa estar transmitindo, Pai amado, em Barraça, para que nossos irmãos que compreendem melhor a língua Barraça, Pai, também possam ser abençoados através da Tua palavra, Senhor. agar dapat menerjemahkan menyampaikan firman-Mu dalam bahasa Indonesia. E que nossos corações possam estar abertos, Pai, possamos ouvir a Tua palavra e possamos decidir, ó Pai amado, agir de acordo com a Tua vontade. Agar kami dapat mendengar firman-Mu dan memutuskan untuk melakukan kehendak-Mu. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Alguns versículos são muito conhecidos, né? Alguns versículos são muito falados, né? Inclusive por pessoas que não frequentam uma igreja, ou pessoas que não estão diretamente ligadas a alguma igreja, mas que tiveram algum contato com alguma pessoa cristã no decorrer das suas vidas. Beberapa ayat firman Tuhan itu terkenal dan disebutkan bahkan oleh orang-orang yang bukan Kristen, tetapi orang-orang yang mendengar tentang ayat firman Tuhan itu dari orang-orang Kristen. Vocês já devem ter visto em Vocês já devem ter visto em carros, né? Em dizeres, em alguns lugares, até lojas, né? Algumas pessoas até tatuam alguns versículos, né, no seu corpo. Dan kita pernah melihat baik di stiker, di mobil, di toko, bahkan di tatu di dalam tubuh seseorang beberapa ayat yang tertulis di situ. E tem alguns que são preferidos, né? Aquele, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Todo mundo gosta de ter esse versículo como exposto de alguma forma na sua vida, né? Dan ada ayat-ayat pilihan kesukaan masing-masing orang. Kalau Tuhan besertaku, siapakah yang dapat melawan aku? Jadi banyak orang yang memilih dan memajang di tempat tertentu. Nos traz segurança, né? Esse versículo, essa afirmação. Dan ayat-ayat itu memberikan kenyamanan bagi kita. O Senhor é o pastor e nada me faltará. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meskipun aku melewati lembah kekelaman, lembah maut. Esses versículos geralmente é conhecido no meio cristão, mas também é conhecido por pessoas que não estão no nosso meio, né? Ayat-ayat ini dikenal baik oleh orang Kristen maupun orang-orang di luar kalangan orang Kristen. Muitas vezes pessoas que frequentaram a igreja durante a sua infância ou durante um tempo da sua vida, ou que tiveram pais cristãos que ensinaram esses versículos para eles, né? Barangkali mereka yang pernah berjemaat pada masa kecil atau diajari oleh orang-orang Kristen lainnya. E tem outros versículos que são mais conhecidos no meio de pessoas que realmente estão no meio cristão. Dan ada ayat-ayat lainnya yang memang terkenal di dalam kalangan orang Kristen itu sendiri. Pessoas que estão realmente no dia a dia inseridos no meio cristão. Eu diria que são aquelas pessoas que nosso versículo aqui fala, aqueles que amam a Deus. Então podemos entender dessa forma. Dan ada ayat-ayat dikenal oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang benar mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan. E em relação a isso, aqueles que amam a Deus, nós vamos falar um pouco mais no decorrer da mensagem. Dan nanti kita akan berbicara tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan ini. Mas dentre esses versículos, eu acho que esse versículo, né, o versículo 28 que nós lemos, é um dos versículos bem conhecidos entre os cristãos. Dan di antara ayat-ayat itu, ayat 28 ini adalah salah satu ayat yang paling dikenal oleh orang-orang Kristen. E nos traz uma segurança afirmar isso, né? Dan memberikan suatu kenyamanan ketika kita menegaskan atau menyatakan hal ini. O versículo diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntos para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yakni bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Algumas versões falam que tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus, né? Eu até prefiro essa versão, talvez porque eu tenha aprendido esse versículo nessa versão. Dalam beberapa terjemahan lainnya, segala sesuatu turut bekerja untuk. Mas a questão que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã. Pada pagi hari ini, akan tetapi saya mau merenungkan satu topik secara khusus. Passou. Será que nós, né,
nós, as pessoas que amam a Deus, as pessoas que realmente estão inseridas nesse meio, as pessoas que estão, que temem a Deus, que frequentam a igreja, realmente nós conhecemos o sentido desse versículo? Apakah kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berada di gereja, kita mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan dengan ayat ini? Será que nós entendemos realmente o que Deus quer nos ensinar através dessa palavra que foi registrada? Apakah kita tahu apa yang Tuhan hendak mengajarkan kepada kita melalui ayat yang tercatat di sini? Será que nós realmente, assim como, não só esse, né, tem muitos versículos que nós muitas vezes não compreendemos exatamente o que Deus, nós entendemos de uma forma errada e usamos isso na nossa vida de uma forma errada. Bukan saja ini, terkadang ada ayat yang kita salah paham, salah menerapkan dalam kehidupan kita. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã. Dan tentang hal inilah saya mau merenungkan dengan Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi hari ini. Estudando a epístola de Paulo, nós vemos que ele, no início, ele fala sobre, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, nos capítulos anteriores, pelos títulos você vai ver que ele está contando uma história para aquelas pessoas, está ensinando as pessoas, os cristãos que moravam em Roma, romanos que se converteram, sobre todo o plano de Deus para a salvação. Kalau kita mempelajari kitab Roma, kita kembali membaca judul-judulnya, kita melihat bahwa Paulus sedang kembali menceritakan tentang kekristenan kepada mereka. Assim como outras cidades, pessoas que estavam inseridas numa determinada cultura se converteram, a palavra de Deus alcançou aquelas pessoas e elas se converteram, mas elas não tinham conhecimento de todo o plano de salvação de Deus para a Jadi vida jemaat delas. ini berada dalam satu konteks, dalam satu budaya, dan mereka belum memahami akan firman Tuhan dan perlu diajari. Então Paulo escreveu a carta aos romanos com o objetivo de ensinar aqueles romanos, aquelas pessoas, aqueles cristãos, aqueles convertidos romanos sobre a palavra de Deus, sobre a vida de Jesus, sobre a vida, o plano da salvação para a vida deles. Jadi Paulus menulis kepada jemaat di Roma, orang-orang Romawi, tentang Kristus Yesus, tentang kehidupan gereja, kehidupan kekristenan untuk mereka mengerti dan mempelajari. E ele começa falando lá nos primeiros capítulos sobre o pecado, sobre a questão, sobre a queda da humanidade. Dan dalam pasal yang pertama, dia mulai mengajarkan tentang dosa, tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Sobre como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem e como o homem se cedeu ao pecado e pecou e se distanciou de Deus dessa forma. Dia menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya menjauhi diri dari Tuhan. Ele fala dos judeus também, da forma como Deus conduziu o povo judeu, utilizando a lei para que eles ficassem separados e pudessem trazer o evangelho para que chegasse até nós. Paulus juga menceritakan tentang orang Yahudi, bagaimana Tuhan memakai hukum Taurat untuk menjelaskan kepada mereka tentang Tuhan, tentang dosa. No capítulo 3, ele fala de todo o cuidado que Deus teve com esse povo escolhido, com os judeus, de deixá-los separados, de deixá-los realmente isolados das outras culturas, para que eles não se contaminassem e assim eles trouxessem essa palavra. Dalam pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan bagaimana orang Yahudi bangsa Israel terpisahkan daripada bangsa-bangsa lain sebagai contoh bahwa mereka harus terpisah dari dosa. Ainda no capítulo 3, ele deixa claro que todos pecaram. Dan jelas masih dalam pasal 3 bahwa semua orang telah berdosa. Não importa onde você nasceu, não importa qual sua idade, não importa se você não faz nada de errado, todos pecaram. Tidak peduli di mana lahir, usia, semua telah berdosa. E todo mundo precisa de alguma coisa para se religar a Deus novamente. Dan semua perlu membuat sesuatu agar kembali terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Ainda no capítulo 3 ele fala sobre essa justificação que vem através da fé. Dan dalam pasal yang ketiga dia menjelaskan pembenaran melalui iman. E no capítulo 5 ele fala um pouco sobre a questão de Adão, como Adão pecou, um homem pecou e como um homem nos religaria de novo a Deus. Dan dalam pasal yang kelima dia menjelaskan bagaimana oleh dosa satu orang, dosa Adam, semua orang telah berdosa dan membutuhkan untuk terkoneksi, terkembali dengan Tuhan. Então ele trata da redenção, da nossa redenção através da pessoa de Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz. Dan dia membahas tentang penebusan melalui Tuhan Yesus Kristus. No 6 ele fala um pouco sobre a vida, né? Através da morte, a vida que nós temos através da morte de Jesus Cristo, essa nova vida que nós temos, que não é mais na carne, né? Mas é no Espírito. Dan Roma pasal 6 tentang hidup baru di dalam Kristus melalui roh dan bukan lagi di dalam daging. E no 7 ele fala um pouco sobre a relação entre a lei, né? Como era o tempo na lei,
e hoje na graça, como que nós estamos livres do pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Dan Roma 7 menjelaskan tentang hukum Taurat, perbedaan hidup di dalam hukum Taurat dan hidup di dalam Kristus Yesus. Então chegamos no capítulo no trecho que nós vamos estudar essa manhã. Sehingga kita sampai pada perikop yang kita akan merenungkan pada pagi hari ini. Que é o nosso foco de hoje. Yang fokus kita pada saat ini. Embora muitas pessoas acreditem que o mundo a vida veio pelo acaso, Meskipun banyak orang percaya bahwa dunia ini muncul secara kebetulan, por um conjunto de combinações que ocorreram ao acaso e surgiu a vida, karena berbagai kombinasi secara kebetulan muncullah kehidupan, ou muitos acreditam que a nossa vida vai solta, né? Ela acontece ao acaso. dan meskipun banyak orang percaya bahwa hidup itu berlangsung secara kebetulan, Não é isso que a Bíblia fala pra gente. tanpa aturan, bukan itu yang firman Tuhan menyatakan bagi kita. A Bíblia diz claramente que tudo o que acontece foi plano de Deus, tudo estava planejado por Deus. Alkitab menyatakan segala sesuatu yang terjadi telah dirancang oleh Tuhan. Alguns também acreditam que a vida é uma questão cíclica. Ada yang percaya bahwa kehidupan itu juga satu siklus. Cíclica é uma situação que volta a se repetir, acontece, tem começo, meio e fim e volta a se repetir, é uma questão cíclica. Se repete continuamente. Satu hal yang senantiasa berulang, ada awal, pertengahan, akhir, dan kembali lagi ada awal, pertengahan, akhir, dan senantiasa berulang. Mas também não é isso que a Bíblia diz. Tapi bukan itu juga yang Alkitab mengajarkan. A Bíblia é clara sobre os planos de Deus, que Jadi Alkitab jelas mengenai rancangan Tuhan. desde o início, depois da queda, e o plano que ele tinha para a redenção e a nossa vida eterna também. Sejak penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan hidup yang kekal. Diante disso, eu gostaria de pensar com os irmãos. Tudo realmente que acontece, nós cremos que está sob o controle de Deus? Kita perlu merenungkan apakah semua yang terjadi itu berada di bawah kedaulatan Tuhan, Ou você crê que nós dependemos da sorte, de situações adversas que conduzem a nossa vida? atau saudara percaya bahwa hidup kita bergantung kepada keberuntungan atau kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. E esse conceito, essa certeza, essa fé na soberania de Deus, de que Ele está sob o controle de todas as coisas, é muito importante para o restante do que nós vamos estudar hoje. Dan kepastian iman terhadap kedaulatan Tuhan itu akan sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Então a primeira coisa que eu gostaria, porque muita gente fala, mas eu gostaria que a gente pensasse, refletisse agora no momento. Realmente você crê que tudo o que acontece está no controle de Deus? Jadi saya mau Anda merenungkan apakah Anda percaya segala sesuatu yang terjadi berada di dalam kedaulatan Tuhan? E eu gostaria muito que a sua resposta fosse sim, Dan harapan saya Anda menjawab iya, porque é o que a Bíblia diz. karena itulah yang Alkitab menyatakan. Então, certos de que essa é a palavra de Deus, que Deus está sob o controle de todas as coisas, eu gostaria de continuar a meditação do Dan texto. kepastian bahwa Allah berada dalam kontrol, Allah berdaulat atas segala sesuatu, kita lanjut dalam perenungan kita. E gostaria de pensar que mesmo diante de situações que muitas vezes não nos agradam, situações que não são exatamente aquelas que nós planejamos, Deus está no controle também. Meskipun situasi tidak menyenangkan bagi kita, kita tidak merancangkan, Tuhan tetap berada dalam kendali, dalam kontrol segala sesuatu. Paulo inicia o versículo 28 usando a palavra que sabemos. Paulus memulai ayat 28 ini dengan memakai kata kita tahu. Quando ele fala sabemos, ele está admitindo isso como uma certeza. Dia menyatakan ini sebagai suatu kepastian. Ele não está falando que é algo que nós esperamos, ou algo que nós supomos, ou algo que nós achamos. Dia tidak menyatakan sesuatu perasaan, satu hal yang kita menyangka, tetapi sebagai suatu kepastian. Ele está afirmando a todos aqueles que foram alcançados por Cristo, aos convertidos, que realmente nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Dia menyatakan bahwa untuk semua orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. E que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Eu não gosto muito de falar na questão da origem da palavra grega, porque eu não sei nada de grego, não sei nem pronunciar, né? Mas eu achei interessante o que os comentários bíblicos falaram sobre isso, né? Ya, saya tidak tahu tentang bahasa Yunani, tapi menarik bagi saya komentar Alkitab tentang hal-hal ini.
ele fala que no sentido original ele tem um sentido de exatidão. Isso era usado pelos gregos quando eles falavam de alguma coisa, principalmente de questões matemáticas, que haviam sido testadas e haviam sido comprovadas. Jadi kata yang dipakai di sini adalah satu kata yang memiliki kepastian, suatu perhitungan yang bersifat dari matematika, sesuatu yang pasti. E é interessante que Paulo usa esse verbo com essa certeza, né? É porque não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Jadi Baseado na fé. Paulus memilih kata kerja ini tentang suatu kepastian, tidak ada keraguan, dan hanya yang diperlukan hanyalah iman saja. Ele não fala dessa certeza baseada em testes que foram feitos ou de alguma comprovação. Ele fala baseado na fé que ele tem na palavra de Deus. Dan kepastian ini bukan berdasarkan suatu ujian ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan iman kepada firman Tuhan. E quando ele fala sabemos, ele está dizendo, ele tem um entendimento que os leitores dele, eles vão ter realmente a certeza, essa mesma fé que ele tem, que nós sabemos que tudo ocorre para o bem daqueles que temem a Deus. Kita tahu adalah satu amam a Deus. kepastian iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. E pensando sobre a questão de tudo, todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más, situações que muitas vezes nos marcam muito, situações que realmente mexem com a gente, ou muitas vezes situações que a gente nem chega a perceber, algo que acontece que a gente nem fica sabendo, nem toma conhecimento. Dan segala sesuatu ini adalah segala keadaan baik yang menyentuh kita, yang merubah kita, atau hal-hal yang kita juga tidak menyadari. Ou situações muito felizes como um casamento, nascimento de um filho. Segala sesuatu juga momen-momen bahagia tentang pernikahan, contohnya kelahiran seorang anak. Essas situações contribuem para o nosso bem. Segala sesuatu ini turut mendatangkan kebaikan bagi kita. Mas um momento de doença, um momento de dificuldade, um momento que nós perdemos o emprego, Tetapi dalam saat kesulitan, saat ada penyakit, kalau kita kehilangan pekerjaan juga, pada saat itu juga, essas situações também cooperam para o nosso bem. situasi tersebut, keadaan tersebut juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Em nenhum momento Paulo está querendo dizer que coisas boas não acontecem com a gente. Paulus tidak ingin menyatakan bahwa kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. E nesse texto ele não está querendo dizer que Deus não está preocupado, que Ele não faz nada de bom para a gente nessa vida terrena. Atau bahwa Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita selama kita hidup di bumi. Mas Ele quer passar um entendimento que todas as coisas, independente se são boas ou ruins, estão sob o controle de Deus e elas contribuem para o nosso bem. Tapi Paulus ingin menyatakan segala keadaan baik atau buruk berada di bawah kontrol kendali Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. E nós conhecemos a vida de Paulo, sabemos que ele passou por muitas tribulações, né? Dan kita tahu kehidupan Paulus, dia melewati berbagai kesulitan, Passou por muitas situações difíceis berbagai momen-momen keadaan yang sulit, e somente depois que ele se entregou a Cristo, né? Antes a vida dele, pelo que nós vemos, era uma vida boa, né? Pode ser assim que podemos dizer, né? sebelum dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, hidupnya dapat dikatakan baik. Setelah dia menerima Tuhan, justru dia mengalami berbagai kesulitan. Era uma pessoa que tinha status, era uma pessoa que provavelmente tinha bens, tinha muitas mordomias, né? Podemos dizer nos dias de hoje. Sebelum dia bertobat, dia seorang yang berstatus, yang mempunyai harta barangkali. Mas depois que ele foi alcançado pelo amor de Deus, parece que as coisas, a vida terrena dele, só coisas ruins aconteceram com eles, né? Tetapi setelah dia dijamah oleh kasih Tuhan, dia diselamatkan, hidupnya di dalam bumi sepertinya hanyalah kesulitan. Mas ele tinha fé que tudo isso, todas essas coisas que aconteciam com ele, o moldavam ao caráter cristão. Tudo isso levava ele a se aproximar de Deus. Tetapi dia mempunyai iman bahwa segala keadaan itu akan membentuk karakter dia semakin serupa dan mendekat kepada Kristus. Muitas vezes as tribulações podem fazer isso com a gente. Dan seringkali pergumulan di dalam kehidupan itu membentuk kita demikian. Elas podem nos levar a depender mais de Deus, Kita bisa terbawa untuk lebih bergantung kepada Tuhan. ter paciência, desapego às coisas do mundo. Lebih sabar, tidak mengandalkan hal-hal duniawi. E da mesma forma as coisas boas também contribuem para que nós nos aproximamos de Deus. Dan dengan cara yang sama, hal-hal yang baik juga membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Paulo também não está dizendo aqui que Deus trabalha para o bem de todos.
mas só para daqueles que ele ama. Isso é claro no versículo. Tapi jelas kita perlu memperhatikan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bukan untuk semua orang, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Desculpe, talvez eu me expressei mal. Daqueles que o amam. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Isso pode chocar algumas pessoas ouvir isso. Barangkali ini mengejutkan beberapa orang ketika mendengar hal ini. Mas lendo esse versículo, lendo essa passagem, nós vemos claramente que o objetivo, esse bem que é citado aqui, é para aqueles que amam a Deus. Jadi kebaikan yang didatangkan di sini dalam segala sesuatu adalah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Aí você pode perguntar, né, por que tem tantas pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus, que são ricas, são bonitas, são famosas, têm aparentemente todas as bênçãos que eu deveria ter, né? Dan barangkali ada yang bertanya, mengapa ada begitu banyak orang jahat yang mereka kaya, mereka memiliki segala hal dan orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak memiliki. Mas Deus abençoa toda a humanidade, né? Tuhan adalah Tuhan yang memberkati seluruh umat manusia. O sol que sai para a gente, sai para todos. Matahari yang terbit bagi kita, terbit bagi semua orang. A chuva e todas as outras bênçãos que nós recebemos, todos recebem. Hujan dan seluruh berkat yang lain juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Mas essa promessa especificamente é em relação àqueles que amam a Deus. Tetapi janji firman Tuhan di sini adalah khusus bagi mereka yang mengasihi E só Tuhan. para deixar claro, quem são as pessoas que amam a Deus? Dan siapakah mereka yang mengasihi Tuhan agar jelas? São aquelas pessoas boas, as pessoas que não fazem nada de errado? Apakah adalah orang baik, orang yang tidak melakukan kesalahan, Pessoas que não sentem raiva, não sentem inveja? orang-orang yang tidak marah, orang-orang yang tidak cemburu, apakah mereka ini? Ou a gente que vem todo dia no culto, é isso que nos caracteriza como pessoas que amam a Deus? Apakah adalah orang yang senantiasa beribadah? Apakah ini orang-orang yang mengasihi Tuhan? Se fosse pré-requisito, acho que nenhum de nós estaríamos aqui, né? Kalau ini prasyarat, saya pikir tidak satu pun akan dianggap sebagai orang yang Mas mengasihi o versículo Tuhan. fala sobre aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, aqueles que foram alcançados pelo seu Espírito. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang dijangkau oleh kasih Tuhan. Aqueles que foram separados para fazer a obra de Deus. Mereka yang terpisah untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan. O versículo seguinte fala que nós fomos chamados segundo um propósito. Dan lanjut ayat firman Tuhan ini, kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. E como eu disse no início, Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Dan sebagaimana saya katakan, Tuhan mempunyai rancangan yang sempurna bagi kehidupan kita. Então nós não fomos chamados segundo o nosso propósito, Kita tidak dipanggil sesuai dengan maksud atau tujuan kita, segundo aquilo que eu desejo, segundo aquilo que eu quero. sesuai keinginan kehendak saya. E nós fazemos planos e devemos fazer planos, né? Ya, kita membuat rencana dan ada baiknya kita membuat rencana dalam kehidupan kita. Nós fazemos planos sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida profissional. Kita membuat rancangan tentang pelayanan kita, kehidupan keluarga, kehidupan profesional. Mas devemos entender que o propósito de Deus está muito acima daquilo que nós desejamos. Tetapi kita harus mengerti bahwa rancangan Tuhan berada jauh di atas rancangan kita. Daquilo que nós realmente, nós não entendemos realmente o propósito de Deus muitas vezes na nossa vida. Seringkali kita tidak memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. E muitas vezes eu oro para questões que, ao meu ver, está totalmente alinhado com o desejo de Deus. Dan seringkali saya melihat ada orang yang hidupnya sesuai dengan rancangan Tuhan. E a bênção que Deus manda não é aquilo que eu pedi para Ele. Dan berkat yang Tuhan kirimkan bagi orang tersebut bukanlah apa yang saya minta atau rindukan kepada orang tersebut. Mas ainda assim é o propósito de Deus. E Ele é sábio para nos dar aquilo que nós precisamos. Tetapi itulah rancangan Tuhan dan Tuhanlah yang tahu apa yang perlu diperbuat. E ainda falando sobre propósito, Masih tentang rancangan Tuhan. o propósito de Deus não é que nós sejamos ricos, famosos. Rancangan Tuhan bukan agar kita menjadi orang kaya, orang terkenal, Não é que sejamos pessoas extremamente sábias, inteligentes, atau orang yang dianggap pintar, orang bijak. ou que sejamos famosos, tenhamos milhões de seguidores aí nas redes sociais. Rancangan Tuhan bukan kita menjadi orang terkenal, mempunyai berbagai pengikut di dalam media sosial. O propósito de Deus não é segundo os padrões desse mundo. Rancangan Tuhan tidak sesuai dengan
standar dunia ini. mas é segundo o propósito dele, aquilo que ele conhece. Tetapi rancangan Tuhan adalah sesuai dengan rencana Dia sendiri. Dialah yang tahu. No mesmo capítulo, o versículo 26 e 27, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, eu vou ler. Masih dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 kita membaca. Do mesmo capítulo, do capítulo 8. Roma 8, 26 dan 27. Diz assim: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Paulo está dizendo nesses versículos que nós não sabemos o que pedir nas nossas orações. Paulus menyatakan dalam ayat-ayat ini sebenarnya kita tidak tahu apa kita harus minta dalam doa-doa kita. E ele está dizendo que nós somos ruins ou que nós somos mal intencionados. Paulus tidak mengatakan bahwa kita buruk atau kita mempunyai maksud atau etikat yang tidak baik. Às vezes sim, né? Mas não creio que seja isso que ele quis dizer. Ya, terkadang memang kita demikian, tapi saya pikir bukan ini maksud daripada Mas Paulus. nós não temos conhecimento de tudo que nos cerca, de tudo que está Kita acontecendo. tidak mempunyai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berada di sekeliling kita. E nem das consequências desses acontecimentos. Dan juga akibat daripada kejadian-kejadian di sekeliling kita. Então ele fala que o Espírito intercede por nós. Quer dizer, eu peço alguma coisa, mas não é bem assim não, ó, né? O Espírito Santo se comunica com Deus, olha, isso aí não vai dar certo não, né? Estou usando uma linguagem figurada, né? Jadi saya memakai satu ilustrasi seolah kita minta kepada Tuhan, tapi Roh Kudus menyatakan, wah jangan demikian karena kalau dia minta dengan cara demikian tidak akan sesuai. Dessa forma o plano de Deus segue conforme a sua vontade, né? Mas não Sim. aquilo que nós determinamos. Sehingga demikian rencana Tuhan tergenapi sesuai dengan kehendaknya dan bukan sesuai dengan kehendak kita. Quando Paulo disse no versículo no 29, ele fala que ele nos conheceu de antemão. Dalam ayat 29 Paulus menyatakan bahwa Tuhan telah mengenal kita sebelumnya. E quando ele diz isso, ele está dizendo que desde o início dos tempos Deus já nos conhecia. Sejak semula Tuhan sudah mengenal kita. E não está falando somente de um conhecimento de que conhece todas as pessoas, porque Deus é onisciente, realmente Ele conhece todas as pessoas desde antes da criação da humanidade. Ya, bukan dalam arti Allah Maha Tahu karena Allah mengenal segala sesuatu sebelum dunia dijadikan sekalipun. Mas Ele está falando de um conhecimento relacionado ao amor, a uma proximidade, a uma intimidade com Ele. Tetapi Tuhan sedang bicara tentang kasih, tentang kedekatan, keintiman dengan Tuhan. E é um amor não baseado em nossos méritos, em virtudes ou aquilo que nós fazemos. Dan kasih bukan berdasarkan atas apa yang kita buat atau kebajikan kita. Então nós entendemos que toda essa causa desse amor de Deus está nele, não em nós. Karena kasih Tuhan ada pada Tuhan dan bukan pada kita. Provém dele, não de nós. Yang berasal dari Dia dan bukan dari kita. Ele continua falando, ainda no versículo 29, que ele nos predestinou para sermos dele. Dan dilanjut di sini mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan gambarannya supaya ia menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. E esse assunto é um assunto muito polêmico ainda entre o meio evangélico, né? Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya, topik tentang pilihan ini memang mempunyai banyak perdebatan di dalam kekristenan. Eu mesmo tenho uma tendência ao calvinismo, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Saya lebih condong kepada teologi Calvinis, tapi saya mempunyai banyak pertanyaan. Mas ainda eu entendo que os textos nos direcionam para a predestinação. Tetapi teks firman Tuhan mengarahkan kita kepada pilihan. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que Deus não nos escolheu pela nossa santidade. Tapi saya mau mengangkat di sini Tuhan tidak memilih untuk kekudusan kita. Não escolheu por aquilo que somos, pela nossa bondade ou por aquilo que nós podemos fazer. Bukan berdasarkan kekudusan kita atau berdasarkan apa yang kita boleh buat dan bisa perbuat. Ele nos escolheu para sermos santos. Tapi Dia memilih kita untuk menjadi kudus Foi somente pela graça dele. oleh anugerahnya.
o texto continua falando que ele nos chamou. Dan lanjut teks ini, dia telah memanggil kita. Todos nós fomos chamados um dia, né? Kita semua telah dipanggil suatu hari. Talvez você nasceu no meio cristão, nasceu num lar cristão, Barangkali Anda lahir di tengah keluarga yang sudah Kristen, mas um dia você foi chamado por Deus. tapi suatu hari Anda telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan sendiri. Teve um dia que você entendeu a sua condição de pecador e que você precisava de Jesus Cristo na sua vida. Anda, saudara, mengerti kondisi sebagai orang berdosa yang membutuhkan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. E você atendeu o chamado, aceitando a Cristo. Dan Anda meresponi akan panggilan daripada Tuhan Yesus. Então nós falamos que ele nos conheceu e nós entendemos esse conhecer como amor, não simplesmente de ter ciência de nós. Jadi dia mengenal dalam arti kasih, bukan saja mengenal kita dari pengetahuan, tapi mengenal kasih kita. Ele nos predestinou e nos chamou. Dan menentukan dan memanggil kita. E o versículo seguinte, eu estou pulando o versículo 29, tá, irmãos? O versículo 30 fala que ele nos justificou. Dan ayat 30 dia juga membenarkan kita. E acho que aqui cabe uma explicação. Dan perlu satu penjelasan di sini. A justificação que nós recebemos é um ato único que nós recebemos através da morte de Jesus Cristo na cruz. Pembenaran kita terima melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita. Quanto a isso não há dúvida. Todos os nossos pecados foram pagos através do sacrifício de Cristo na cruz. Jadi seluruh dosa kita telah dibayar oleh karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. E a justificação não é algo gradual. Dan pembenaran itu bukan bersifat gradual atau bertingkat. Não é algo que a gente vai ganhando a justificação de acordo com que a nossa vida que a gente tem de fé. Pembenaran kita tidak terima sesuai dengan kehidupan iman kita semakin kita bertumbuh, bukan itu. A justificação é algo que foi feito uma vez só e ela é irrevogável. Pembenaran terjadi satu kali untuk selama-lamanya dan tidak bisa dibatalkan. Não há degraus de justificação. Tidak ada tingkat pembenaran. Mas eu gostaria de destacar a diferença entre a santificação, a justificação e a santificação. Tapi saya mau menjelaskan tentang kekudusan dan proses kekudusan. Nós somos santificados, nós somos separados, que é o significado da palavra santificados, no momento que nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Kita telah dikuduskan pada saat kita telah diselamatkan, dijangkau oleh Tuhan Yesus Kristus. Mas o processo de santificação vai durar o tempo todo que a gente viver nessa terra. Tapi setelah itu proses pengudusan akan berlangsung semasa kita masih hidup di dalam bumi ini. Para alguns pode durar um tempo curto. Untuk beberapa orang akan makan waktu yang lebih singkat. Para alguns pode durar, conheceram a Cristo enquanto crianças e morreram idosos, então duram um tempo longo na sua vida. Bagi orang lain akan lama karena dia menerima Kristus Yesus sejak dia masih anak. Mas a santificação é algo que durante todo o tempo que nós estivermos na terra nós devemos buscar. Tetapi pengudusan adalah sesuatu yang kita harus senantiasa mencari selama kita masih hidup. E antes de voltar para o versículo 28, eu gostaria de falar ainda sobre outra palavra que ele fala aqui, que é sobre a glorificação. Dan sebelum kembali kepada ayat 28, saya mau mengangkat masih tentang kata kemuliaan. Não sei se vocês pararam, mas no início do culto eu citei um texto que eu falei que eu não queria ler só o final, né? Porque o início falava sobre esse processo de santificação que a gente vive, né? Dalam awal ibadah tadi saya menyebutkan beberapa ayat, tapi saya tidak mau membaca hanya akhirnya, tapi saya membaca sejak awal karena bicara tentang pengudusan dan tentang kemuliaan. E de como Paulo levava isso na vida dele, né? Como ele levava essa vida de santificação, né? Dan bagaimana Paulus dalam hidupnya dia senantiasa melewati proses pengudusan ini. E agora nós estamos falando sobre a glorificação, que também os últimos 2 versículos falam sobre a glorificação. Dan dalam 2 ayat terakhir ini juga bicara tentang kemuliaan. Sobre o tempo futuro, quando nós teremos nossos corpos transformados, glorificados, estaremos morando com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Bicara tentang masa depan ketika tubuh kita akan dimuliakan ketika kita bertemu dengan Tuhan. É interessante que Paulo fala aqui no passado, ele usa o verbo de glorificar no passado. Paulus memakai kata dimuliakan ini pada masa lampau. No versículo 30 fala assim, no finalzinho do 30 fala assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mas aí a gente pode pensar, surge uma dúvida, né? Como que se é algo
do futuro, nós só vamos ser glorificados quando na segunda volta de Cristo. Por que Paulo está usando esse verbo no passado? Ya, kita bisa berpikir kenapa jika kita hendak dimuliakan pada kedatangan Kristus yang kedua kali di masa mendatang, mengapa dia memakai kata di masa lampau pada ayat ini? Apesar de estar no futuro, Paulo não tem dúvida que isso acontecerá na nossa vida. Meskipun kemuliaan kita akan terjadi pada masa depan, Paulus tidak ragu bahwa itu hendak akan terjadi. Porque o plano de Deus não se frustra. Karena rencana Tuhan tidak gagal. O plano de Deus não pode ser modificado. Rencana Tuhan tidak bisa diubah. Então, tamanha a fé de Paulo nessa certeza de que os planos de Deus não mudam, que ele já tem certeza, essa glorificação já está certa. Jadi iman Paulus kepada Tuhan itu begitu kokoh sehingga dia mempunyai kepastian bahwa kemuliaan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Esse final da glorificação para aqueles que amam a Deus não é algo que depende, não importa se a sua vida vai ser difícil, se a sua vida vai ser fácil, vai ser longa ou vai ser curta, isso não depende disso. Dan kemuliaan yang akan dialami oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu akan terlepas dari situasi kehidupan kehidupan kita, apakah sulit atau tidak. Mas se nós estamos em Cristo, esse decreto de Deus já está afirmado nas nossas vidas. Tetapi kalau kita berada di dalam Kristus, dekret atau keputusan tentang kemuliaan diri adalah sesuatu yang pasti akan E o terjadi. que me chama muita atenção nisso é a fé com que Paulo fala, a certeza com que Paulo fala disso, né? Jadi menarik bagi saya iman, kepastian yang Paulus menyatakan mengenai hal ini. A ponto de usar algo que é futuro, ele fala como algo que já aconteceu. Isso para ele é certo, ele não tem dúvida nenhuma do acontecimento, de que isso vai se concretizar. Sehingga dia berbicara tentang sesuatu di masa mendatang seolah-olah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Os judeus usam esse tipo de texto, né, esse tipo de forma, como eles chamam de o tempo passado profético. É algo que eles falam sobre o passado, mas é algo que vai acontecer no futuro. Dan orang Yahudi suka memakai gaya istilah ini adalah satu nubuatan di masa lampau tentang masa mendatang. Ele usa esse termo, o tempo passado profético. Jadi masa lampau yang bersifat profetik. Porque nós temos certeza que a nossa história, a nossa vida não vai terminar no momento que nós descemos a sepultura. Jadi kita yakin bahwa kehidupan kita tidak akan berakhir ketika kita mati dan ketika kita dikuburkan. Por isso que quando nós fazemos, nós que muitas vezes temos que fazer um culto fúnebre, um momento de despedida, num enterro, quando a pessoa é cristã, é mais fácil. Oleh sebab itu, bagi kita di gereja ketika ada orang yang meninggal dalam ibadah perkabungan, bagi kita dalam tanda kutip itu lebih mudah untuk melangsungkan ibadah tersebut. O João sabe disso, né? Já fez muitos, né, João? Ya, penatua João sudah pernah mengalami hal ini. Mas porque a família está tranquila, aqueles que conhecem, eles sabem que o nosso final não é ali na sepultura, não é naquele momento. Karena meskipun di tengah kesedihan ada ketenangan karena kita tahu bahwa maut bukanlah akhir. Existe a dor da separação, existe a dor da perda? Sim, existe. Ada penderitaan, ada kesedihan karena perpisahan, ya ada. E creio que todos nós aqui que já passamos pela perda de um ente querido, sabe do que eu estou falando, né? Ya, saya tahu kita semua yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang kita kasihi, kita mengerti hal ini. Como os irmãos sabem, há 3 semanas atrás eu perdi a minha avó. Ya, 3 minggu yang lalu saya kehilangan nenek saya. E eu sofri mais do que eu imaginei que eu ia sofrer, porque ela estava numa situação muito debilitada, ela estava bem velhinha, não conversava mais. Ya, dan saya lebih menderita daripada yang saya sangka. Dia sudah lanjut usia, dia kesehatannya sangat rentang, sangat buruk. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito triste, fiquei muito triste com a morte dela. Dan saya sangat sedih dengan kematiannya. Mas eu também tenho a certeza que durante a vida dela, ela entregou seu caminho a Cristo. Tapi saya yakin juga selama kehidupannya dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Então eu tenho certeza Kristus. que não é o fim, a sepultura não é o fim. Jadi saya yakin juga bahwa penguburan bukanlah akhir. Já estou concluindo, irmãos. Eu esqueci de passar o slide. Durante toda a pregação eu estou enrolando, né? No começo eu falei sobre que muitas pessoas não sabem realmente o sentido disso, mas eu queria realmente deixar para o final para nos chamar a atenção em relação a essa questão.
Jadi tadi awal saya menyatakan apakah kita mengerti maksud dari firman Tuhan ini dan saya mau membiarkan untuk bagian akhir untuk kita merenungkannya. Voltando um pouquinho no versículo 28, que eu já tinha passado do 29. Kembali sedikit ke ayat 28. O que é esse bem que é citado no versículo 28? Apa maksud daripada kebaikan yang disebutkan dalam ayat 28 ini? Será que seria que tudo vai, se der alguma coisa errada, no final vai dar certo? No final eu vou ter aquele emprego? No final eu vou, sei lá, vou casar com aquela pessoa que eu queria? Ou no final eu vou ficar sarado, né? Vou me curar, né? Vou ser curado? Ya, apa maksud dari kebaikan ini? Apakah saya akan memperoleh satu pekerjaan, saya akan menikah, saya akan sembuh, terlepas dari segala kesulitan yang ada? Vocês estão rindo de mim porque sarado no sentido de musculação, né? Ya, kalian tertawa ya karena kalian ada yang mengerti bahwa barangkali bermaksud bahwa saya fit, saya bugar. Então, será que é isso que Deus está falando? É isso que Ele está querendo nos ensinar com esse texto? Apakah ini yang Tuhan mau mengajarkan melalui teks firman Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita? Se nós observarmos a história do povo de Deus, nós vamos ver que muitos deles sofreram e tiveram um final triste. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel atau umat Tuhan, banyak akhir kehidupan mereka menyedihkan. Nem todas as mortes dos apóstolos foram registradas, mas pelo que nós sabemos, nós acreditamos que só João teve uma morte por velhice. Dan juga tidak semua kematian para rasul tercatat, sepertinya hanya Yohanes yang meninggal karena usia yang lanjut. Então nós também entendemos que nesse mundo muitas pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente que procuram viver uma vida glorificando a Deus, terão dificuldades nessa vida. Jadi dalam kehidupan ini banyak orang yang takut akan Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan selama hidupnya, mereka juga akan mengalami kesulitan. Assim como aconteceu com os nossos irmãos no passado, né? Sebagaimana terjadi saudara-saudara kita di masa lampau. O versículo 29 fala assim, eu vou ler o 28 também para dar um entendimento melhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. No versículo 29, fica claro que o objetivo de Deus, o bem que Deus fala, o bem que Paulo cita aqui, é que nós sejamos semelhantes a Cristo, que nós sejamos conforme a imagem de Cristo. Jadi jelas kebaikan dalam ayat 29 tujuannya agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yakni Tuhan Yesus Kristus. O bem supremo que Deus planeja para nós está acima de posses, de posições, de riquezas, de coisas dessa vida. Jadi kebaikan Tuhan bagi kita itu di atas segala-galanya, di atas harta, barang, kekayaan yang kita miliki di dalam dunia ini. E em relação a essa semelhança com Cristo, gostaria de citar duas questões. Dan kebaikan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, ada dua hal yang saya mau tekankan. Nessa vida de santificação que eu venho falando desde o início do culto, dalam hidup pengudusan yang saya angkat sejak awal ibadah, nós temos uma parte que é nossa, buscar essa semelhança com Cristo, é nossa responsabilidade. Ada satu bagian yang adalah tanggung jawab kita. Buscar ser como Cristo foi. Berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Buscar fazer a vontade do Pai. Melakukan kehendak Bapa. E também tem uma questão que não depende da gente. Dan ada satu aspek yang lain yang kita tidak bertanggung jawab, tidak tergantung pada kita. O versículo 29 fala sobre a glorificação. Ayat 29 yang bicara tentang kemuliaan. Então nós vamos buscar a santificação, até que um dia Jesus Cristo vai vir nos buscar. Nesse dia nós seremos glorificados. Jadi kita perlu mencari kekudusan sampai suatu hari Yesus Kristus kembali ketika kita hendak dimuliakan. E isso não depende de nós, é obra total de Deus na nossa vida. Dan Kristus kembali dan kita dimuliakan tidak tergantung pada kita, tapi pada karya Tuhan semata-mata. Mas nós devemos estar atentos ao que nos cabe, que é buscar a santificação. Tapi kita perlu memperhatikan dan menjalankan tanggung jawab kita, yakni mencari kekudusan. E diante das dificuldades,
nós não nos basearmos naquilo que nós vemos nesse mundo, naquilo que nós temos nesse mundo, naquilo que nós esperamos desse mundo. Dan di tengah kesulitan, kita tidak hidup sambil memperhatikan, mengamati, bergantung pada apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Mas devemos basear naquilo que a Bíblia nos promete, que Deus nos promete através das Tetapi kita Escrituras. hidup sesuai dengan apa yang Tuhan menjanjikan di dalam firman Tuhan. E Paulo cita isso um pouquinho antes, ali no mesmo capítulo, no versículo 18, ele fala assim: Dan dalam ayat 18, Paulus menyebutkan, mengutip hal ini juga. versículo 18: Estou certo de que as aflições deste mundo presente não se podem comparar à glória que em nós há de ser revelada. Dia menyatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. De que glória que Paulo está falando aqui? Kemuliaan apa yang Paulus bermaksud di sini? Da glória que há de vir com a vinda de Jesus Cristo. Kemuliaan yang akan terjadi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Quando nós moraremos, quando nós iremos morar com Deus do céu. Ketika kita hendak nanti tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Um trecho que me chama muita atenção também é que o 28 fala que Jesus Cristo, né, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Dan tadi disebutkan juga agar Tuhan Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, nós seremos irmãos de Jesus, a família de Jesus, nós seremos glorificados assim como Jesus, teremos um corpo glorificado assim como Dan Jesus. ketika saya membaca ini, saya merenungkan kita akan menjadi saudara dari Tuhan Yesus Kristus, keluarga dari Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Dia dimuliakan, kita juga akan dimuliakan. E para mim essa certeza, essa visão do futuro, desse tempo da glória, ele nos ajuda a passar por qualquer dificuldade que nós podemos passar aqui. Dan bagi saya visi pandangan tentang kemuliaan di masa mendatang ini dapat menolong kita melewati segala kesulitan dalam kehidupan Ele ini. nos conforta, porque nós sabemos que a promessa de Deus não é para essa vida. Dan menghibur kita juga karena janji-janji Tuhan bukanlah semata untuk hidup ini saja. E é maravilhoso pensar nessa família que nós teremos no céu. Dan sungguh indah merenungkan bahwa kita akan menjadi bagian daripada keluarga Allah di surga nantinya. Jesus como nosso irmão mais velho, como é citado aqui, o primogênito dentre Yesus muitos, sebagai saudara yang sulung dari kita, e nós formando uma família no céu. Né? dan kita membentuk suatu keluarga surgawi. É maravilhoso pensar nisso, ter a certeza de que isso vai acontecer um dia, né? Sungguh indah merenungkan hal ini dan mempunyai kepastian bahwa hal ini akan terjadi suatu hari. Deixa eu passar aqui, eu esqueço de passar. É só em relação a algumas aplicações, né, que eu pensei para esse texto, né? Dan apa yang kita bisa menerapkan, aplikasi apa yang kita bisa angkat dari teks firman Tuhan hari ini? Irmãos, não tenha dúvida de que tudo o que acontece está debaixo do controle de Deus. Pertama, saudara-saudara, jangan ragu bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali, kontrol, kedaulatan Tuhan. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, Apakah hal baik, apakah hal buruk, sejam pequenas coisas que acontecem ou coisas que vão modificar muito a sua vida. hal kecil atau hal yang membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita, Fatos que acontecem ao seu lado ou fatos que acontecem do outro lado do mundo. hal-hal yang terjadi di sekitar kita atau di ujung dunia sana, Tudo está no controle de Deus. semua berada di bawah kendali, kontrol, di bawah kedaulatan Tuhan. E acho que tem um alerta para as bênçãos também que nós recebemos, né? Dan hal ini membawa kita menaruh juga perhatian terhadap berkat-berkat Tuhan. Que possamos ver as bênçãos e que eu creio que eu me vejo como uma pessoa muito abençoada Saya menganggap diri orang yang diberkati, e creio que os irmãos também veem dessa forma, né? Se nós formos parar para pensar a quantidade de bênçãos que Deus nos deu, dan saya pikir saudara-saudara juga berpikir demikian kalau kita menghitung begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita, mas que essas bênçãos não nos venham a nos afastar de Deus, né? kiranya berkat-berkat Tuhan tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Que seja uma riqueza, que é uma bênção, Barangkali berkat Tuhan berupa kekayaan, seja uma família, berupa keluarga kita, um emprego, berupa suatu pekerjaan, uma condição social elevada, barangkali berkat Tuhan berupa satu status sosial yang tinggi, que nós possamos enxergar tudo isso como bênção de Deus, mas que o propósito é nos levar a Deus, é nos levar à semelhança com Cristo. kiranya semua itu kita tetap anggap berkat Tuhan, tapi semua itu dapat
membawa kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. E que o nosso pensamento, a nossa preocupação seja como que eu vou utilizar essa bênção que Deus me deu na obra dele. Dan kiranya kita berpikir bagaimana kita akan menggunakan berkat-berkat Tuhan ini di dalam pelayanan Tuhan. Como que eu vou usar a minha influência, se eu tenho influência, em contato com várias pessoas para a obra de Deus? Kalau saya orang yang berpengaruh, bagaimana saya akan menggunakan pengaruh saya di dalam pelayanan Tuhan? Como que eu vou usar determinada habilidade que eu tenho na obra de Deus? Por exemplo, facilidade com idiomas. Como que eu vou usar isso na obra de Deus? Kalau saya mempunyai talenta misalnya dalam bahasa, bagaimana saya akan menggunakan itu di dalam pelayanan Tuhan? Como que eu vou usar as bênçãos financeiras que Ele me deu na obra dele? Bagaimana saya akan menggunakan berkat-berkat keuangan yang Tuhan memberikan bagi saya? Como que eu vou usar a minha juventude na obra de Deus? Bagaimana saya akan memakai masa muda saya untuk pelayanan Tuhan? Então é algo para a gente estar pensando e meditando, né? Jadi hal-hal ini untuk kita memikirkan, untuk kita merenungkan. Aqueles que creem na soberania de Deus têm uma vida mais tranquila, podemos dizer assim. Mereka yang percaya kepada kedaulatan Tuhan dapat mempunyai satu hidup yang lebih tenang. Por que eu digo tranquilo? Se você sabe que o seu pai está no controle da situação, por que você vai se preocupar? Mengapa saya bilang tenang? Kalau Anda tahu Bapak Anda berada dalam kontrol segala sesuatu, mengapa Anda perlu khawatir? Nós vemos isso em crianças. As crianças geralmente colocam a sua confiança nos seus pais, né? Kita melihat anak-anak kecil, mereka menaruh kepercayaan mereka pada orang tua mereka. Se a criança está no lugar alto, você fala para ela pular, ela pula, porque ela confia que o pai dela vai segurar ela. Kalau anak berada di tempat yang tinggi, ayahnya atau ibunya menyuruh lompat, dia akan lompat karena dia akan merasa nyaman. A criança confia que aquela situação está sob controle dos pais dela. Karena anak itu percaya situasi itu berada dalam kontrol atau kendali orang tuanya. Que nós possamos ser assim também, saber que todas as situações que nós passamos, assim como as crianças, né, ter uma fé, né, semelhante a essa que a criança tem nos seus pais, né? Ter a certeza de que tudo está no controle de Deus, que é o nosso Pai. Kiranya kita dalam situasi dan keadaan apapun seperti anak-anak ini yang percaya bahwa ayah, ibunya, orang tuanya berada dalam kontrol segala situasi. E diante disso não tem motivo para a gente andar ansioso, para a gente andar preocupado com todas as coisas que nos cercam. Oleh sebab itu kita tidak berjalan terus dikuasai oleh kekhawatiran. Nós devemos agir sim com sabedoria, com prudência. Ya, kita harus bertindak dengan cara yang bijaksana. Mas aquilo que não está no nosso controle, com certeza está no controle de Deus. Tetapi apa yang di luar kontrol dan kendali kita berada di dalam kontrol Tuhan. E creio que uma questão muito importante também é a santificação. Devemos buscar a santificação em todo o tempo. Poin yang lain, kita perlu mencari kekudusan setiap waktu. E buscar a santificação pode ser de várias formas. Eu creio que alguns exemplos vocês devem ter passado pela cabeça de vocês. Ada berbagai cara kita mencari kekudusan. Saya yakin Bapak Ibu sudah memikirkan hal ini. Mas como que eu posso buscar a santificação? Bagaimana saya bisa mencari kekudusan? Me espelhando em Cristo, mas de maneira prática, de que forma? Dengan bercermin pada Kristus, ya tentu, tapi dengan cara bagaimana? Buscando conhecer mais a Deus. Dengan berusaha lebih mengenal Tuhan. E como que nós conhecemos a Deus? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Estudando a sua palavra, estudando a Bíblia. Dengan mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Mortificando a nossa carne. Dengan mengubah kedagingan kita. Quem não sente preguiça, né? Eu acho que eu sou meio preguiçoso, irmãos. Ya, confesso para vocês. Siapa yang tidak malas? Saya pikir saya orang sering malas. Quem não tem preguiça de levantar domingo de manhã, né? Siapa yang tidak malas bangun minggu pagi? Ou em outro dia qualquer que a gente tenha um compromisso, né? Atau hari lain ketika kita ada janji atau kita ada tugas. Mas devemos renegar essa questão, mortificar a nossa carne. Tetapi kita harus terus mengubah kedagingan kita. E dentro dessa questão da carne, nós podemos citar uma série de coisas que podem vir, né? Dan berkaitan dengan kedagingan ini ada banyak hal-hal yang lain. Desejos lascivos do nosso coração. Keinginan hawa nafsu di dalam hati kita. Desejos relacionados a questões financeiras, o desejo de ter, cada vez mais. Keinginan berkaitan dengan keuangan, ketamakan, senantiasa mau memiliki. O amor ao dinheiro, né? Kasih terhadap uang, cinta terhadap uang. Coisas que nos afastam de Deus e tomam tempo que poderiam ser de Deus. Hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan, yang merampas waktu kita dengan Tuhan. Nós podemos também buscar a semelhança de Cristo, renegando aquilo que está em nosso coração, aquilo que nós desejamos, aquilo que nos deixa confortável. Juga
memutuskan hal yang menjadi kenyamanan bagi kita. Por exemplo, em relação à convivência com os nossos irmãos. Contoh hidup bersama dengan saudara-saudara. Em muitas situações, eu sempre cito dessa forma, que quando existe uma briga, é porque os dois acham que estão certos, né? Saya senantiasa menganggap kalau ada pertikaian, ada diskusi di antara dua orang, dua-duanya menganggap diri benar. Então, sempre que eu brigar com alguém, eu vou achar que estou certo e a outra pessoa também acha que está certa. Jadi ketika saya berdebat, berdiskusi dengan orang lain, saya akan menganggap diri benar, yang sana juga akan menganggap diri benar. Mas nós podemos buscar também a semelhança com Cristo, deixando essa altivez de lado, né? Tapi kita bisa bercermin pada Kristus dan meninggalkan keangkuhan. Pensando em algo maior, pensando na obra de Deus. Dengan memikirkan hal yang lebih besar, yakni karya Tuhan, pelayanan Tuhan. Que é algo muito mais importante, muito mais precioso do que uma pequena rincha que eu posso ter com alguém. Hal yang jauh lebih penting daripada perbedaan saya dengan seseorang. E essa lista pode ser enorme, né? Creio que muitas coisas vieram ao coração de vocês, né? Dan ada berbagai contoh yang lain tentang pengudusan yang saya yakin timbul dalam pemikiran dan hati Bapak Ibu Saudara-saudari. E que essa busca, que o desejo de buscar possa ser incentivado pelo aquilo que vemos no futuro, na glorificação. Dan kiranya seluruh kerinduan kita untuk kita mencari ini berdasarkan juga apa yang kita pandang dengan iman pada masa depan. E que isso possa nos direcionar sempre para Cristo. Kiranya semua itu dapat mengarahkan kita senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Amém? Amin. Isaac, você pode orar, Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus vivo, é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. O Senhor está aqui, o Senhor está em nossos corações, o Senhor está em nosso ambiente e o Senhor já nos salvou, já nos amou, já nos resgatou e por isso nós temos a certeza, conforme a tua palavra, o Senhor há de fazer todas as coisas, cooperar todas as coisas para trazer o nosso bem, porque nós fomos amados por Ti e nós queremos Te amar. Ajude a cada um de nós aqui, ó Pai, também a sermos responsáveis, fazermos a nossa parte, a nos espelharmos, a termos a Cristo Jesus como referência. Continue nos abençoando, ó Pai, e ajude a cada um que está aqui. O Senhor conhece na intimidade, o Senhor conhece as lutas, sonhos, os desejos, as frustrações. O Senhor conhece de forma particular onde cada um sente um peso, sente vontade talvez de desistir, sente pesado na caminhada, mas obrigado, porque mais uma vez nós não estamos sozinhos. O Teu Santo Espírito está conosco, o fardo que o Senhor nos coloca é leve, o Senhor capacita, o Senhor nos renova, o Senhor nos levanta, o Senhor resplandece a Tua luz no meio da escuridão, por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Continue nos abençoando, use a cada um de nós para sermos canais de bênção um para os outros, para animarmos, para revigorarmos, para darmos palavras de conforto, consolo, de exortação, para que possamos, ó Pai, caminharmos juntos sempre contigo até o dia da glorificação, até Maranata, quando o Senhor Cristo Jesus voltar, formos assuntos aos céus, entrarmos na Tua glória para todo sempre. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai, continua nos ajudando, em nome de Jesus, oramos agradecidos, aleluia, amém.